Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Prezadas irmãs, prezados irmãos, hoje, Pentecostes, aniversário da Igreja, início da Igreja, 50 dias após a Páscoa, Cristo ressuscitou, mas os discípulos ainda estavam com medo. E o Evangelho fala exatamente sobre este momento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 19 a 23. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então, Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. As palavras de Jesus aos discípulos foram muito simples. A paz esteja com vocês. O que estava acontecendo naquela sala de portas trancadas? Os discípulos, com medo, diz o texto, estavam de portas trancadas. Jesus atravessou barreiras. Jesus ultrapassou portas trancadas e foi ao encontro daqueles que estavam com medo, assustados, apavorados. Seu mestre sofreu a morte tão violenta. O que será conosco? O que farão conosco? Jesus deseja a paz. Por outro lado, eu fiquei imaginando, não está escrito, mas eu fiquei imaginando aqueles discípulos ali sentados e avaliando o que aconteceu. Será que a gente não deveria ter dado uns tapas ou uns tiros naqueles guardas que levaram Jesus? Será que aquele cara que traiu Jesus? Não é assim que Jesus queria. Eu posso imaginar a discussão que tinha no meio daquele grupo. Pensando em nós, às vezes também nós nos perdemos em discussões e que nos afastam da palavra de Deus e não nos deixam em paz. Às vezes por causa do futebol, às vezes por questões difíceis na nossa vida, acabamos culpando um ao outro. Eu penso que os discípulos naquele momento precisavam de uma palavra forte, mas ao mesmo tempo amorosa. A paz esteja com vocês. Sim, eles sabiam qual era o poder que levou Jesus à cruz. Eles sabiam que eles não deveriam anunciar Jesus como Senhor, porque o Senhor era o imperador. E quem deveria ser louvado e adorado era o imperador, e não
Bom, é verdade, irmãos e irmãs, que Jesus pode romper barreiras e aqui Ele pode estar atravessando as paredes e chegando até você, que eu não sei, talvez esteja num momento de sofrimento ou com perguntas e dúvidas, e Jesus vai chegar para você e dizer: a paz esteja com vocês. Discípulos se alegram, e porque nós não podemos nos alegrar também com esta presença de Cristo em nossas vidas? Mas Jesus não fica só no desejo da paz, Ele vai além. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas eles estavam com medo que agora Jesus vem e dá a tarefa para nós. Vão! Quantas vezes eu já ouvi frases assim, por exemplo, quando a gente escolhe ou quer eleger presbitério na comunidade, né? Essa frase de Jesus continua valendo e diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e vocês são chamados, são chamadas. E a gente acaba dizendo: não, eu não sirvo para isso, eu não consigo. E eu me lembrei de uma história, o pastor hoje falou do sal, da luz, que é o lema bíblico para nosso ano. Ele falou, Jesus disse: vocês são o sal, vocês são a luz. Quer dizer que não é assim que a gente está aqui só para a gente está aqui para o Oliver, a gente está aqui para outra pessoa, e a outra pessoa está aqui para também eu ter a presença de irmãos e irmãs. Então, um dia estudamos o texto bíblico sobre a luz, e um senhor, quando fiz meu estágio, 40 anos, é um pouco de tempo já, né? Lá na Rondônia era tudo muito difícil, e a vida naquela roça era muito difícil, as pessoas tinham sonhos, mas que não se realizaram. E trabalhando sobre a luz, e eu perguntei: quando você é mais importante? Ou quem é mais importante? Quando é luz? É a pastora, é o pastor? Ou é a diretoria, o presidente? E daí a pessoa reagiu, era um agricultor, reagiu e disse para mim: eu vou contar uma história e daí nós vamos ver quem é mais importante. Vamos, tá bom? O nosso vizinho, faz um ano e meio, ele caiu no mato em cima de uma árvore, do topo de uma árvore, e ficou muito machucado. E nós o levantamos e percebemos que ainda tinha um pedaço de madeira dentro do corpo dele. E nós sabíamos que não poderíamos fazer nada. Então, só tínhamos um caminhão de toras aqui. E fomos atrás desse caminhoneiro e ele foi buscar o médico. Até que o médico chegou aqui, já era antes da noite. E a senhora sabe que nós não temos luz elétrica aqui. Aí o médico disse: eu preciso de alguém para segurar a lâmpada. Aí começou, não podia ver sangue. O outro dizia que tremia muito. O outro dizia que, bom, enfim. E daí? Se lembraram de alguém que era ribeirinho naquela região, que já morava lá e gostava de pescar. À tarde ele fazia o trabalho dele pela manhã e à tarde ele ia pescar e segurava aquele anzol. Então diz o senhor aquele, chamamos ele. Ele não queria, mas nós achávamos que ele poderia fazer isso. E ele segurou a lâmpada. Salvamos o nosso vizinho. E eu pergunto para a senhora agora, quem foi mais importante aqui? Para mim, isso é ser luz, diz ele. Uns foram chamar o caminhoneiro foi buscar o médico veio, nós estamos aqui ao redor apoiando, e aquele senhor segurou a lâmpada. Talvez em muitos momentos você também se pergunta: estou fazendo algo importante? Eu estou participando naquilo que eu posso e como posso? A conclusão foi que todas as pessoas naquele episódio foram muito importantes. Cada pessoa com o seu gesto, o seu jeito de
ajudar e ser e também reconhecer a sua impossibilidade, conseguiu ajudar. Então isto é ser sal, é ser luz, é saber ser iluminado pelo Santo Espírito. O Santo Espírito vem do próprio Deus e está em nosso meio desde o início. Nós ouvimos no texto de Números, ali no Antigo Testamento já se fala do Espírito Santo, desde a criação, porque lá em Gênesis diz: o Espírito pairava sobre as águas. Ele está presente em sua vida, Ele está na sua família, Ele está comigo, contigo, Ele nos move. E vejam bem, o Espírito Santo não pode se comprar, não pode ser manejado, negociado. Ele é um presente dado por Deus. É por isso que Pentecostes é o dia da gente poder comer um pedaço de cuca. Era muito tradicional em outros tempos que no Pentecostes tinha um bolo, tinha uma cuca, porque é o aniversário da igreja. É o dia em que nós podemos agradecer que a palavra de Jesus veio até nós. De uma ou outra maneira, por um caminho ou outro, aqui estamos como comunidade cristã. Nós não podemos também controlar a ação do Espírito Santo. Não cabe a nós também dizer: ah, você não está como o Espírito Santo. Isso não cabe a nós. Nós podemos assim excluir pessoas. Podemos simplesmente nos enaltecer e imaginar que o outro não recebe o Espírito Santo de Deus. Mas o que é verdade é que o Espírito Santo de Deus nos coloca a caminho, nos coloca a serviço. E Jesus faz isso de uma maneira tão amorosa que aqueles discípulos com medo, apavorados, ele faz o gesto. Não é o próprio Espírito, mas ele faz o gesto do sopro. Diz o texto que, havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou. Não é o sopro, mas é o próprio Espírito que age, dá a vida, faz a vida acontecer. Eu posso imaginar uma mãe que, quando percebe que o filho ou a filha se engasga um pouco, né, a gente se preocupa, falta coragem. Também assim nós podemos nos preocupar. Esse Espírito de Deus, que é qual ar e sopro e vento que vem sobre nós, Ele está no nosso meio, está conosco sim, Ele está em nosso meio, está nos fortalecendo, nos conduzindo. E uma das obras do Espírito Santo é criar comunhão. Às vezes a gente se pergunta: para que precisamos comunidade? Eu tenho meu Deus, estou aqui sozinho, não importa. O Espírito Santo nos chama para a comunhão. Ser comunidade é saber ser acompanhada, pessoa acompanhada, não sozinha. É por isso também no culto lembramos de pessoas que estão sofrendo. Nós oramos por estas pessoas. E quem ajuda, quem dá a força a essas pessoas é o próprio Deus. Então o pastor Cláudio não pode dizer: a minha oração é forte, ela cura. É Deus quem cura. Pastor Cláudio e como você, nós somos pessoas usadas pelo Espírito Santo para podermos lembrar em comunhão de outras pessoas em sofrimento, em tristeza, mas também celebrar alegrias, festas. E assim podemos compartilhar as vidas. Não estamos sozinhos no meio de uma cidade grande. Nós temos ligação, nós temos
igreja, uma comunidade que nos anuncia a palavra, nos ajuda a perceber a presença de Deus em nossas vidas. A vontade de Deus é que a gente possa experimentar esta amorosa presença de Cristo através da força, do sopro da sua presença entre nós. O mundo precisa de um testemunho de comunhão. É possível conviver mesmo sendo diferente um do outro. É possível dialogar mesmo tendo opiniões e até conceitos diferentes. É possível nos unirmos como igreja pensando nas outras pessoas. E é assim também que hoje lançamos a campanha Vai e Vem. A campanha Vai e Vem, eu quero contar um pouco assim de como a gente pode deixar um testemunho. O pastor Homero, falecido, foi a Moçambique e ali ele adquiriu a malária e veio para o Brasil e não teve como ser curado. Talvez se ele tivesse ido a Rondônia, ele teria sobrevivido, mas aqui não foi logo percebido. Ou então já veio muito grave de lá. Mas pastor Homero, num fórum, no ano 2000, ano que vem vamos fazer um novo fórum, no ano 2000, eu estava na época trabalhando na formação em Chapecó, na paróquia e também no sínodo. Então, numa conversa, de repente diz o pastor Homero, era um grupo no intervalo, nós poderíamos pensar numa campanha nossa, da igreja, em olhando para a missão além da nossa comunidade, olhando para fora, de novas comunidades, de novos campos de trabalho. Nós temos, em tantos lugares ainda não tem a nossa igreja, e nós queremos que essas pessoas tenham comunhão conosco. Que tal nós fazermos uma campanha, diz ele? E aí, vamos fazer uma campanha para a missão. E a brincadeira foi assim, 1 milhão para a missão. Mas não, diz ele, vamos começar com R$1, R$2, vamos começar com pouco. Imagine se cada pessoa desse nosso país todo aqui, da nossa igreja, seriam 628 mil pessoas, pudessem contribuir com R$2. Então, pastor Homero insistiu, ele insistiu. E a Vai e Vem acontece 15 anos já. Só depois, mais tarde, foi então feita essa campanha. E por isso hoje a oferta é exatamente lembrando esta questão, né, da Vai e Vem. E também lembrando desse discipulado e dessa memória e desse testemunho do pastor Homero. Qual é o testemunho que você vai deixar? Qual é o testemunho que eu vou deixar? O nosso pequeno Oliver, ele vai crescendo. O testemunho que nós deixamos, um deles já é estarmos aqui abraçando ele, quando ele foi abraçado por Deus. E como você se lembra do abraço de Deus ontem em sua vida? Hoje, Deus abraça você e sopra sobre você seu Santo Espírito. Irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, que é como um vento, um sopro que vem e nos move, nos faz agir, seja com você, seja conosco. Que esse Espírito Santo esteja com a gente num momento de dificuldade, num momento de festa, e também no findar de nossa vida, pois é o sopro da eternidade, é o sopro da vida eterna. Fica conosco e faça-nos agir segundo a tua vontade, Senhor Jesus. Amém. Então, as ofertas de hoje são para o Fundo de Missão. Pastor Homero Severo Pinto, em homenagem
conduzir ao seu testemunho. E assim, colocamos na mão de Deus a nossa tarefa de fazermos e realizarmos a missão Vai e Vem para esse ano. Ano que vem, chegamos a 1 milhão. Quanto chegaremos esse ano? Cada centavo, cada real é bem-vindo e é gratidão para que possamos ajudar comunidades fracas, para que possamos ajudar comunidades a ter alguém como mensageiro, como mensageira, e podermos assim animar pessoas que estão tristes, mas também abraçar pessoas que já não veem mais sentido na vida. E cada ajuda é bem-vinda, bem como na sua comunidade, porque você não está sozinho. Você está unido, você está junto com uma comunhão de fé. É assim que Deus quer para nós a vida. A nossa igreja começou com algumas famílias e hoje somos 628 mil pessoas. E somos irmãos e irmãs neste país. Que Deus continue com o seu Santo Espírito nos iluminando. Amém.